Muito bem, meus irmãos, momento da palavra, Isaías capítulo 44, versículo 8 ao 20, é um texto de 12 ou 13 versículos, então eu quero que você acompanhe com muita atenção. Meu amigo, por bondade, você que não é crente, você que é uma pessoa religiosa, uma pessoa devota, por gentileza, me permita que você ouça, que eu leia e você acompanhe a leitura. Está na Bíblia Sagrada, está na Palavra de Deus, Isaías 44, versículo do 8 ao 20. Olha só, diz assim a palavra do Senhor. Não vos assombreis, nem temais, porventura, desde então, não vos fiz ouvir e não vos anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Todos os artífices de imagens de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e suas mesmas testemunhas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura, que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficam confundidos, pois os mesmos artífices são dentre os homens. Ajuntem-se todos e levantem-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. O ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas, e o forma com martelos, e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome, e a sua força falta, e não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua, e emprega a almagra, e aplaina com o cepilho, e marca com o compasso, e faz o seu Deus à semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Tomou para si cedros, ou toma um cipreste, ou um carvalho, e esforça-se contra as árvores do bosque. Planta um olmeiro, e a chuva o faz crescer. Então servirão ao homem para queimar, com isso se aquenta e coze o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e ajoelha diante dela. Metade queima com a outra metade come carne, assa e farta-se. Também se aquenta e diz, ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela e se inclina, e lhe dirige a sua oração e diz, livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhe untaram os olhos para que não vejam e o coração para que não entendam. E nenhum deles toma isso a peito, e já não tem conhecimento, nem entendimento para dizer, metade queimei, e cozi pão sobre as suas brasas, e assei sobre elas carne, e a comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu ao que saiu de uma árvore? Apacenta-se de cinza o seu coração enganado, o desviou, de maneira que não pôde livrar a sua alma, nem dizer, não há uma mentira na minha mão direita? Glórias ao Senhor Jesus. Meus amados, esta é uma palavra que foi dita pelo profeta Isaías aos filhos de Israel, porque os israelitas, eles viviam cercados, os israelitas, eles tinham recebido a lei do Senhor, eles tinham se formado como nação, única nação do mundo existente, monoteísta, que tem somente um Deus. Eles haviam recebido a lei do Senhor, conforme está em Êxodo no capítulo 20. Êxodo no capítulo 20. Eles haviam recebido a lei do Senhor, que diz assim, no capítulo 20, versículo de número 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão.
Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então esse povo tinha o Senhor como seu Deus. Um Deus que não tinha uma expressão de forma, de imagem. E eles tinham sido escravos numa nação politeísta, onde para cada tipo de coisa, para cada tipo de necessidade, havia uma divindade. E essas divindades eram expressadas em forma de imagens, de esculturas. E o Senhor disse para eles: olha, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Eles então tinham esse Deus e, contudo, eles tinham um problema com a idolatria. Os seus vizinhos e também a fragilidade moral e espiritual de alguns israelitas os levavam a cair no pecado da idolatria. E como é o pecado da idolatria? O pecado da idolatria é estabelecer, é fazer, é constituir para si uma divindade. Um ser a quem se deposita confiança, a quem se presta culto, a quem se presta homenagem e louvor, a quem se ajoelha, a quem cultua, faz devoção. Como só existe um Deus verdadeiro, como só existe um Deus literal, real, todos os outros deuses precisam da manipulação humana. Deus, o Senhor, não precisa da manipulação humana. Ele não é carregado, ele não é assistido, ele não é conduzido, ele é quem sustenta, ele é quem protege, ele é quem livra, ele é quem alimenta, ele é quem opera a maravilha. Mas o ser humano, para ter uma expressão de culto, ele acaba fazendo para si uma divindade. Ele constitui, o Senhor diz, não terás outros deuses, não façam imagem de escultura. E aqui no capítulo 44, diz a palavra do Senhor, no versículo número 10, ele diz: quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura, que é de nenhum preste? Quem forma um Deus? Quem é que forma um Deus e funde uma imagem de escultura que não tem nenhum preste? Aí ele vai dizer como é o processo. O ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas e forma com martelos e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome, a sua força falta e não bebe água e desfalece. O ferreiro fez o machado. O machado corta a árvore. Aí diz, o carpinteiro pega aquela árvore, estende a régua, emprega a almagra, aplai-lhe com o cepilho, marca com o compasso, faz o seu Deus à semelhança de um homem. Faz uma imagem daquela madeira cortada à semelhança de um homem. Você conhece isso? Quantas casas na nossa cidade, Juazeiro do Norte, não tem imagens à semelhança de um homem, seja de madeira, seja de bronze, seja de concreto, seja de gesso, de algum material? Alguém vai lá e funde, alguém vai lá e constrói, alguém vai lá e dá a forma de uma pessoa, e aí diz a palavra, forma ali o seu Deus, a semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em sua casa. Essa pessoa,
Diz assim, versículo 15, então servirão ao homem para queimar, com isso se aquenta e coze o pão, também faz um Deus, e se prostra diante dele, fabrica uma imagem de escultura e se ajoelha diante dela. A pessoa fabrica a imagem de escultura, ou então adquire, ou então compra de alguém que fabricou a imagem de escultura na forma, na semelhança de um homem. E se prostra essa pessoa diante dela. Diante daquela imagem de escultura que foi feita de alguma árvore, que foi feita de um produto, foi feita de concreto, foi feita de pedra, foi feita de gesso, foi feita de bronze, foi feita de prata ou de ouro, do que tiver que ter sido feito, do que tenha sido feito, e a pessoa ali se prostra diante daquela imagem que ela mesmo fabricou, ou que o seu parceiro, que uma pessoa fabricou e ela comprou. E aí, essa pessoa constitui essa divindade para si. Olha o que diz o versículo 17. Então, faz uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se incline e lhe dirige a sua oração e diz, livra-me porque tu és o meu Deus. Livra-me porque tu és o meu protetor. Livra-me porque tu és o meu, o meu escape, minha proteção, meu padroeiro, minha padroeira. A pessoa pega aquela que é uma imagem feita de um material e que não tem vida e se prostra diante dela, roga diante dela e clama dizendo, livra-me porque você é a minha salvação, tu és o meu Deus. Versículo 18, por favor, escute. Diz assim, nada sabem, não entendem, porque se lhe untar os olhos para que não vejam e o coração para que não entendam. Nenhuma dessas pessoas toma isso a peito para entender, ele já não tem conhecimento, nem entendimento para dizer, metade eu queimei de uma madeira, por exemplo, e cozi pão sobre as suas brasas, e assei sobre elas a carne e a comi, e faria eu do resto da madeira uma abominação? Olha, meus amados, o Senhor disse, não terás outros deuses diante de mim. As imagens de escultura, a semelhança de homens, de quadrúpedes, de répteis, de coisas que estão em cima no céu, embaixo da terra ou debaixo das águas da terra, todas essas imagens que as pessoas se prostram diante dela, veneram, cultuam e têm elas como protetora da sua vida, da sua casa, elas são abominação. O que é coisa abominável? Uma coisa abominável é uma coisa que Deus detesta, é uma coisa que Deus reprova, é uma coisa que Deus não aceita. A idolatria é isso, é uma abominação, porque faz com que a pessoa deixe de cultuar ao Deus vivo para se prostrar diante de uma imagem feita de um material, de alguma coisa que lhe sobrou, de uma madeira, de um gesso, de um concreto, de um metal, enfim. A palavra do Senhor diz, ajoelhar-me-ia eu ao que me saiu de uma árvore? Bom, eu já não faço mais isso há muitos anos. Quem se converte ao Senhor não faz mais isso há muitos anos e não sofre nada, porque a imagem nada é. Lembre da sua confecção. Você manipulou. Ela não pôde se formar sozinha. Por que que a imagem de escultura não se formou sozinha? Ela precisou da manipulação da sua mão, ou da mão de um artífice, da mão de uma pessoa, do ferreiro, do carpinteiro, do artífice, do ourives, de alguém que manipulou e fez aquela imagem. Não tem vida
Não pode nada. É abominação. Por isso a Bíblia diz que quem adora, quem cultua, quem carrega, nada sabe. Nada sabe, nada entende. Os olhos se untaram. Mas o Senhor nos converte. O Senhor nos tira da idolatria para nós servirmos ao Deus vivo e ao Deus verdadeiro. Ao Deus vivo e ao Deus verdadeiro. Aconteceu isso comigo, com muitos. Aconteceu isso, glórias ao Senhor, quando o Senhor usa o apóstolo Paulo para escrever a sua carta aos Tessalonicenses. Glórias ao Senhor, louvado seja Deus. Aos Tessalonicenses, diz assim a palavra do Senhor em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Nós nos convertemos dos ídolos, da idolatria, do culto ao Deus fabricado pela mão dos homens. As imagens é uma divindade fabricada pela mão dos homens e condenada pela lei de Deus. É uma abominação. Se você tem imagem na sua casa, leia a Bíblia, leia a palavra. Se precisar da minha ajuda, eu estou aqui à disposição. Você precisa tirar a idolatria da sua vida. É abominação. É abominável aos olhos do Senhor. Deus detesta. Nós devemos adorar o Deus vivo e verdadeiro. Não terás outros deuses diante de mim, disse o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que assim como o Senhor me deu a graça de me converter e deixar de prestar homenagem e culto às imagens na nossa realidade da cultura, cultura romana, do catolicismo romano, misturou-se as figuras, as personalidades bíblicas como Pedro, Maria, Paulo, João, e aí as pessoas através de objetos de metais, de gesso, de madeira, vão e fazem as suas imagens. É abominação. É abominação. Foi feita pela mão do homem. Não tem vida. Não tem vida. Você precisa se libertar disso para a salvação da sua alma. Porque você está clamando a um Deus que não pode lhe salvar. O Deus que pode lhe ouvir é o Deus invisível. É o Deus criador dos céus e da terra. Ao Deus que, para tornar-se mais conhecido pelos homens, aos homens, se fez carne e habitou entre os homens. Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós há mais de 2000 anos atrás no Calvário. Ele deu a vida, morreu, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, voltou para o Pai, mas disse que um dia voltaria para buscar os que creem nele. Não é quem crê em imagem, é quem crê nele. Então creia no Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Pai querido e amado, Senhor, ó Deus, os olhos foram untados, diz a tua palavra. A idolatria é uma situação, Senhor, terrível, pois a pessoa fica sem conseguir enxergar e sem conseguir entender. Ela nem se dá conta de que ela está se prostrando diante de um objeto, Senhor. Meu Deus amado, eu te louvo porque o Senhor nos deu esta graça. Quero te pedir nesta hora que o Senhor esteja, Senhor, revelando ao coração de homens e de mulheres, pais de família, pessoas de bem, pessoas, Senhor, que são pessoas decentes, que são pessoas que procuram viver a justiça, mas estão escravizadas pela idolatria. Tem dentro das suas casas abominação, Senhor. Liberta, arranca estes ídolos, meu Deus, e transforma essas vidas para elas provarem o quão o Senhor é bom e como o Senhor de fato opera. Diferente da imagem que tem boca e não fala, ouvido que não escuta, que tem mão mas não pega o Senhor. Ó
Ó Deus amado, faz coisas maravilhosas. E eu te agradeço pela grande salvação que o Senhor nos concedeu. E peço a tua bênção sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. É isso aí. Muitos irmãos, que outrora não eram irmãos, né? Ao se converter, tiraram das suas casas, né? Alguns fizeram realmente algumas ações bem contundentes, porque entenderam plenamente o quanto essas realidades de idolatria lhes causaram mal. Então, pense sobre isso, você que ainda não é convertido, liberte-se. Deus tem uma bênção, Deus tem uma vida nova para você em Cristo Jesus. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. No próximo domingo estaremos de volta com mais uma edição do programa Palavra Verdadeira. E eu termino dizendo que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Além do horizonte colorido,